Olá, agora nós vamos falar na nossa unidade 4. A unidade 4 a gente, na verdade, aborda a outra grande área de estudo da economia, né, que é a macroeconomia. Né. Essa unidade ela tem como objetivo passar uma visão para você do que são os principais pontos, né, que a gente tem de estudo dentro da macroeconomia. Tá? Então, nessa unidade, a gente aborda a questão da gestão macroeconômica, quais são as finalidades e meios que ela tem, né? Os instrumentos de política econômica, né? Por que a necessidade de você ter as medidas dos agregados macroeconômicos? Ou seja, conceitos extremamente importantes para que a gente entenda isso. Então, a principal coisa fundamental para a gente começar a nossa conversa é explicar o que é macroeconomia, né? A macroeconomia a gente muda, né, na ciência econômica o olhar que a gente tem da ciência econômica. Enquanto na micro a gente analisa os aspectos individuais, na macroeconomia o olhar é global, é macro, ou seja, nós estamos analisando a sociedade como um todo, analisando as variáveis todas que apontam no sentido de você compreender a sociedade, né? E aí, nós iniciamos a unidade falando da importância da gestão macroeconômica, né? Por que isso é tão importante, né? E iniciamos comentando sobre quais são os principais objetivos que você tem, né? Que a ciência econômica tem quando você trabalha com a gestão macroeconômica. E por que da necessidade de você trabalhar assim? Todos os países eles têm os objetivos de crescimento econômico, né, de distribuição justa da renda, como nós colocamos lá, né, tem o objetivo de você fazer controle dos níveis de preço, né, e do desenvolvimento econômico mesmo. Então, isso são princípios básicos que qualquer sociedade tem, né. E recordando uma coisa que nós falamos lá atrás, né, a gente sabe que o governo, né, dentro de uma economia de mercado, né, moderna, ele tem um papel fundamental, né, em relação a isso, porque ele é o executor da gestão macroeconômica, né, e é através dessa gestão macroeconômica que ele estabelece aquilo que nós chamamos e que é colocado para vocês, que são os instrumentos, né, de gestão macroeconômica, os instrumentos todos que a gente tem, que a gente chama de políticas econômicas. Esses instrumentos estão todos colocados aí, né? Quer dizer, a gente colocou a importância da política fiscal, a importância das políticas monetárias, a importância das políticas de renda, todas essas políticas que o governo coloca dentro e age e atua dentro da economia, executando a gestão macroeconômica. Então, essas políticas estão bem colocadas para você, tá? Para que você acompanhe, detalhe, leia atentamente, tá? E porque você vai ter uma visão bem abrangente disso, tá? Aí eu queria colocar, né, alguns conceitos básicos que foram colocados, que também você encontra logo a seguir, de definições extremamente importantes em relação à renda, produto, né, dentro da sociedade, tá? E por que da importância da gente ter essas variáveis, ou seja, essas medidas macroeconômicas, né? Porque o governo, exatamente para poder atuar com as suas políticas econômicas e poder fazer a sua gestão macroeconômica, ele necessita, né, ter conhecimento dessas medidas que estão colocadas aí, né? O produto, a renda, a despesa da sociedade, qual é a oferta agregada, qual é a demanda agregada e todas essas coisas que estão colocadas aí. Antes nós fizemos todo o relacionamento de que era a oferta agregada e a demanda agregada, falando de todos os seus componentes e da importância de entender isso, e logo em seguida nós colocamos todas as medidas que nós temos aí. São medidas que implicam realmente uma leitura atenta, mas são muito importantes para que você entenda isso, que é a diferença de um produto nacional, do produto interno bruto, da renda nacional, da despesa nacional,
né? A importância do que é o imposto, o papel do governo que você tem, todas essas variáveis são muito importantes. Prosseguindo, né? Todas as medidas estão, essa unidade é uma unidade bem extensa, sim, bem detalhada, com essas medidas todas macroeconômicas, bem demonstradas, com bastante exemplos numéricos para você acompanhar, tá? Ela exige realmente uma dedicação, uma leitura profunda, tem uma leitura profunda sobre ela, e a gente fecha a unidade, inclusive falando do Sistema de Contas Nacional do Brasil, né? Que é produzido pelo IBGE, e que o IBGE divulga, né, de forma sistemática o nosso PIB, né? Tem vários tipos de medidas. Existem várias citações na unidade também em relação a sites, a estrutura do sistema. Elas foram colocadas aí até para despertar da parte de você o interesse, para você ter essa percepção, né, da quantidade de informações que a gente tem disponível para poder entender o que é a nossa sociedade, tá? Então são conceitos muito importantes e que dão essa visão bem agregada para vocês, né? Como eu falei, da gestão macroeconômica, os tipos de instrumentos que são usados, né? A necessidade dessas medidas para poder ser controlada e a tomada de decisão, e depois nós detalhamos as medidas todas, né, do sistema, e falamos do Sistema de Contas Nacionais brasileiro. Muito importante que você observe isso.